Muito boa noite, galera. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo. Hoje falando muito sobre propósito, missão de vida e a consequência da prosperidade. Como é aí essa parada de, às vezes, sentir um peso gigantesco na sua atividade do dia a dia, naquilo que você escolheu para servir a vida das pessoas. Como é se sentir insatisfeito, insatisfeita com o reconhecimento que você tem na sua profissão, naquilo que você faz para ajudar as pessoas, para melhorar a vida das pessoas. Como é, às vezes, ter aquela sensação que, poxa, não era isso que eu queria estar fazendo. Como é a porcaria de um sentimento de insatisfação e não reconhecimento financeiro pelo seu trabalho, por aquilo que você faz. Sim, propósito, missão de vida tem a ver com a forma que você serve as pessoas. Tem a ver com a sua função, o seu papel dentro da humanidade. E é esse o nosso assunto de hoje. Então, quem está chegando aí, excelente noite. Mel Amélia Maria, seja bem-vinda. Maria Zita, seja bem-vinda. Muito boa noite. Quem está chegando aí, vai dando uma boa noite. Vai falando de onde você está falando. Gosto pra caramba de saber de onde você vem. Temos aí uma galera do Goiás, uma galera do Nordeste aqui, pertinho da gente. Temos aí uma galera do exterior. Suzy Fim 06, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe, esteja conosco. Terapeuta Sabrina Reis, excelente noite, Sabrina. Dalci Barra do Garças, Mato Grossense, minha conterrânea, muito bom. Seja bem-vinda. Eliane Nunes, oi a todos. Boa noite, Eliane. Oi. Ó, a Pati de Goiânia na área aí. Ju Cigarini tá falando da cozinha, talvez do quarto. Falando daqui de casa mesmo. A minha esposa amada. Obrigado por estar aqui, meu bem. Olha como é companheira, hein? Tá lá cuidando das crianças, dando janta para as crianças e acompanhando a live. Isso que é. E por falar nisso, meu bem, ó, lembra que a gente prometeu uma live sobre condução dos filhos, né? Como lidar com a criançada e principalmente essa dinâmica, essa necessidade que nós temos, as mulheres têm, de assumir uma dupla jornada, né? De trabalhar, de cumprir uma missão de vida diante da humanidade e ao mesmo tempo cuidar dos filhos. Tem um monte de gente perguntando sobre esse assunto e vai ser muito bom a gente fazer essa live junto, tá, meu bem? Carolina, psicoterapeuta, boa noite. Pato Branco, do Paraná, nós temos uma seguidora paranaense, colega terapeuta também. Ju tá lembrando, lasca o dedo no aviãozinho, galera. Chame seus amigos, estejam aqui conosco, presentes e disponíveis, que hoje eu preparei um conteúdo fantástico sobre propósito de vida e prosperidade. Deixa eu fixar o comentário aqui para quem chegar a saber que esse é o nosso tema atual. Então, como muito bem vocês sabem, nós não trazemos aqui um conteúdo estático, possível de ser escrito ou engavetado. Não.
Não, porque eu sei que não é isso que vai te ajudar, tá? Dentro do meu propósito de vida, eu tenho mostrar a vocês um caminho de uma vida mais leve, mais alegre, mais tranquila. E conteúdo na gaveta não vai te ajudar em nada. Vai ajudar você você se transformar, você se permitir envolver, ter uma entrega emocional e, através dessa entrega emocional, através dessa grande tomada de consciência, trazer uma grande mudança, uma decisão e uma ação em sua vida. Ricardoski, seja bem-vindo, querido. Tainá Fagundes, Geni Gomes, excelente noite. Quem está chegando agora vai lascando o dedo nesse aviãozinho, chama os seus amigos que nós vamos esquentar aqui com esse assunto, propósito de vida e prosperidade. Então, para que esse processo não seja só um aprendizado de conceitos, esteja presente e disponível e coloca aí nos comentários, que eu deixei ele ligado exatamente para isso, de 0 a 10, qual a nota que você dá à sua satisfação com a sua rotina, a atividade que você desenvolve, a forma que você escolheu para servir a vida das pessoas, servir a vida da sociedade, servir a vida da humanidade. Isso, para mim, tem uma íntima relação com o seu propósito de vida. Ah, doutor Dinho, mas eu sou dona de casa. Isso não é um cumprimento do propósito de vida? Sim, é. Mas aí eu te pergunto, o quanto você se sente satisfeito em estar cuidando de casa, em estar cuidando dos filhos? Porque um dia os filhos vão embora, um dia os filhos batem asa, pelo menos assim era para você querer. E você, dentro do seu coração, tinha algo além que você gostaria de fazer para ajudar as pessoas? Olha que legal. Jane Samari deu nota 5. Geisa Mota, nota 6. Danis Henrique, nota 3. Vivi Parreira, nota 0. Vivi, meu Deus! Fica aqui com a gente. Geisimara Gutierrez deu nota 2. Mel Amélia Maria, nota 8. Muito bom você se dispor a fazer esse processo de olhar para dentro de você. Poxa, a coisa mais difícil que tem é a autoavaliação. É verdade. E principalmente quando eu peço para você comentar aí. Porque teve muita gente que deu a nota na cabeça e não colocou aí nos comentários. Vergonha. Ou talvez negação. Negação de não querer olhar para algo que não está legal. Talvez porque esse algo já tenha sido assim você já tenha feito muitas tentativas de resolver esse problema. Muitas tentativas de estar em um trabalho melhor. E não conseguiu. E aí muitas vezes você nega. Não, eu tô naquele trabalho lá, onde eu fico doidinho para esperar chegar a sexta-feira para fazer o que eu gosto. Cara, mas isso não é um trabalho que te completa. Isso não é algo nem que você vai fazer bem, nem é algo que vai te trazer um reconhecimento financeiro, nem é algo que você vai conseguir se sentir alegre para trabalhar a vida inteira. Sabe? Aquelas pessoas que ficam doidas para aposentar logo, para descansar, de um modo geral, não fazem, não cumprem a sua missão e o seu propósito de vida. Ah, doutor Jim, então eu não sei qual é o meu propósito. Quem tem essa dúvida na sua vida?
Levanta uma mãozinha ou só coloca eu aí. Quem tem? Participa, gente. Chega aqui. Vamos fazer o que tem que ser feito. Acorda. Participa. Quem tem esse sentimento que ainda não encontrou o seu propósito, a sua missão de vida, coloca a mãozinha aí. Ou então, aí ó, Simone tá trazendo, não tenho. Leoni também tá trazendo, eu. Essa impressão que ainda não encontrou o seu propósito de vida. É como se não soubesse. Aí eu vou dizer o seguinte. Existe dentro de você uma dor, um sentimento negativo, traumático, provavelmente relacionado à sua infância e principalmente período escolar. É muito provável que aconteceu algo na escola, que a escola é o trabalho das crianças. Então, o trabalho, você aprende, digamos assim, a trabalhar, a ter função muito na escola. Então, é muito provável que esse trauma esteja te afastando do sucesso profissional. E aí, você tampa os seus olhos para a sua verdadeira função, para o verdadeiro papel, aonde ali você vai fazer uma grande diferença na vida das pessoas, da humanidade. E aí você acaba escolhendo aquele trabalho que você não gosta de fazer. Por uma oportunidade, porque alguém falou que vai ser legal fazer, porque você não estava fazendo nada mesmo, ou o pior, porque você precisava de dinheiro para se sustentar. E aí você acabou trabalhando anos e anos em algo que você não gosta. Ou talvez esteja trabalhando. Olha a Rosiana Barbosa trazendo aqui. Eu tive evento traumático na escola. Sim, é bem provável. Olha, sofri muito preconceito na escola. Tá trazendo a Gerlene Cris. Sim. Olha a Edileuza trazendo. Uma professora me xingou. Depois disso, nunca mais falei em público. Eu devia ter uns 7 anos. Olha só. Que interessante é você trazer a sua percepção do trauma que te causou o bloqueio profissional atual. Então eu vou descrever para você que não sabe qual é o seu propósito de vida, qual é a sua missão, ou até para aquele que acha que já sabe, ou para aquele que realmente já sabe. Descrever para você o que é um propósito de vida. O propósito de vida é o motivo para o qual você foi criado. Os seus pais te deram a vida para você cumprir essa função em sua vida. Então, é uma função que se encaixa muito bem nas suas habilidades, que se encaixa muito bem naquilo que você gosta de fazer, você ama fazer. Talvez algo que você faria o dia todo, sem se cansar. Talvez algo que você faria de graça, de tanto que é prazeroso e tanto que você tem habilidade de realizar aquilo. E principalmente, é algo que favorece a vida das pessoas, que reduz o sofrimento ou facilita a vida das pessoas através de um produto ou serviço. E, pasmem, é uma atividade que, via de regra, você já fez alguma vez na sua vida. Você, em algum momento, já desempenhou esse tipo de atividade. Pode ser, inclusive, no seu dia a dia. Olha, Dr. Jim, eu gosto muito e tenho maior facilidade em aconselhar minhas amigas, a dizer para elas o que elas precisam, o que dizer a elas a respeito de algum dilema ou sofrimento que ela está tendo.
mas eu trabalho como vendedora e não gosto disso. Acaba que fico querendo esperar o final de semana mesmo. Então é muito provável que essa sua ação de aconselhar as suas amigas dentro dos problemas que elas enfrentam esteja revelando que ali está o seu propósito, de auxiliar pessoas como uma terapeuta, por exemplo. Então, existe um tipo de sessão que nós fazemos através da constelação familiar, que eu agrego valor à constelação familiar através de técnicas de expansão de consciência e acesso ao inconsciente coletivo, através do processo de autoliberação ou liberação emocional. E por falar nisso, vem novidade por aí, tá, gente? Tem aluno ALV aí, coloca a hashtag ALV, coloca aí hashtag ALV, quem tem aluno do método Autoliberação para a Vida, coloca aí. Em breve a gente vai ter uma turma nova rolando aí. Vocês seguram as pontas que vai ter. Depois de quase um ano sem lançar novas turmas do método ALV, vai ter uma nova aí. Então segura as pontas que vai rolar. Então, existe um tipo de sessão que eu faço individual chamado integração de currículo. O que é essa integração de currículo? Eu listo junto com o meu cliente, o meu mentorado. Olha o hashtag ALV aí, ó. Que legal. Carla Roque está com a gente aqui. Nossa aluna com um desempenho fantástico no método Autoliberação para a Vida. Márcia Gaioso, Psi, minha querida amiga, seja bem-vinda. Hashtag ALV, Fabianinha. Fabiana Binha, aliás. Rosiana Barbosa é também. Que maravilha, ó. A Carla Roque tá falando, eu quero de novo. Bora, vai rolar, hein? Segura as pontas que vai rolar. O Baby Pants tá falando, sou costureira, amo muito, mas também amo os assuntos da mente. Então, eu tava descrevendo aqui a integração de currículo. O que é esse processo de integração de currículo? É o processo que eu vou submeter cada um de vocês aqui. É lógico que não vai ser uma sessão, eu não vou estar individual com você, mas eu vou te conduzir em um processo onde você vai conseguir, através dessa integração de currículo, mesmo que seja de uma forma mais superficial do que em uma sessão individual, mas você vai conseguir algum resultado aí, eu tenho certeza, principalmente se você estiver aqui, dispostos e disponíveis a fazer o que tem que ser feito, tá? O que é a integração de currículo? É um processo onde você revisa e anota. Quem tiver papel e caneta aí, disponível, faz aí. Onde você revisa desde a sua infância, desde o primeiro trabalho que você desempenhou. Ah, doutor Jim, o que é um trabalho? É algo que você fez para os outros. A primeira vez, quem se lembra? A primeira vez que fez um trabalho, ou seja, que realizou uma tarefa e através dessa tarefa você fez algo para os outros. Não foi você que foi lá e pegou um copo de leite para você beber, não. Você foi chamado, provavelmente pelo seu pai, pela sua mãe, por algum familiar, a de repente varrer uma casa, molhar uma planta, lavar uma vasilha. Quem se lembra aí? Amélia Maria está fazendo ir para a roça com 8 anos, olha só. Está lembrando a primeira tarefa. Quem se lembra a primeira tarefa? A Mel está falando colheita de café. Legal. Você é de Minas? Já colhi café também. Quem se lembra da primeira tarefa que foi realizada, que você realizou? Coloca aí nos comentários qual foi essa primeira tarefa, que é algo que foi para agregar na vida das outras pessoas. Eu me lembro. É lógico que num primeiro momento, principalmente muito no racional, você fala, não lembro direito. Mas quando você vai internalizando, voltando, você te vem a ficha. E eu me lembrei que a primeira tarefa que eu
desempenhei, ou seja, algo que eu fiz para os outros, eu devia ter uns 5 anos de idade, mais ou menos. E estávamos todos na casa da minha avó, lá em Várzea Grande, do lado de Cuiabá, Mato Grosso. E estávamos ali colhendo caju. E lá na casa da minha vovó Nana, Ana Luísa Unter, tinha um cajueiral grande. Na verdade não era um cajueiral tão grande não. Talvez uns 6 ou 7 pés de caju. Só que, poxa vida, eu não sei o que acontecia com aquele cajueiro não, mas dava muito caju, do vermelho e do amarelo. E a gente colheu esses cajus, muito, porque é temporada, né? E eles produzem tudo de uma vez. E a gente ia fazer doce, então tinha que fincar o caju com um garfo para tirar o suco que tem dentro dele, né? Um líquido que tem dentro dele. A gente apertava o caju, jogava dentro da bacia com água, ele inchava de novo, aí a gente apertava de novo para tirar, porque aquele suco do caju, para fazer um doce do caju inteiro, quem já comeu doce de caju cuiabano, o doce de caju inteiro, é uma delícia. Mas foi a primeira vez que eu fiz um trabalho, onde a gente estava ali com os meus primos e tudo mais, apertando o caju, jogando na outra bacia, pegava numa bacia, apertava, jogava no outro, tirava aquele suco que tem dentro dele, né? E foi a primeira vez que eu fiz um trabalho. E para mim, ali, foi até prazeroso, foi divertido, foi legal. E esse primeiro trabalho, ele tem muito a ver com, não o primeiro trabalho, tá? Mas o sentimento que você tem diante da primeira vez que você foi levado a trabalhar, ele tem muito a ver com os trabalhos que você vai seguir na sua vida adiante. O sentimento. Então, ali para mim, foi prazeroso. E eu acredito que eu tenho um bom sucesso profissional, né? Eu me formei médico na Universidade Federal, eu sou psiquiatra, né? Tenho meu título de psiquiatra pela Associação Brasileira de Psiquiatria, sou terapeuta, desenvolvo um trabalho que eu amo fazer. Então, talvez aquela sensação de utilidade, de me sentir útil, de estar ali compartilhando, permaneceu. Agora, você que colocou aí, principalmente você que colocou aí esse primeiro trabalho que você fez, e talvez você tenha feito ele por algum tempo, qual era o sentimento que você tinha? Você ficava grilada, porque os outros coleguinhas, outras crianças, podiam fazer outras coisas, você tinha que lavar as vasilhas? Você ficava com raiva por precisar colher o café lá e queria estar brincando? Você sentia tristeza por precisar trabalhar? É bem provável que esse trauma relacionado ao trabalho esteja fazendo você trazer um sentimento adotado das suas primeiras experiências com o trabalho, na infância, na adolescência. E, já falei no começo da live, para quem não estava, eu vou repetir, traumas relacionados à escola, ao trabalho da criança. É o trabalho da criança. A Amanda Moura está trazendo, eu ficava triste. Coloca aí para mim nos comentários, por favor. Compartilha comigo. Esteja presente e disponível. Materialize essa percepção. Compartilhe essa percepção. Traga à superfície. Dê um lugar ao sentimento que você teve lá atrás na sua infância, que já está rolando um processo de liberação do seu coração, que é o único caminho para você encontrar e ter plenitude e prosperidade no seu propósito de vida. A Eliane sentiu vergonha. Olha que interessante, né? Muitas pessoas, muitas crianças sentem vergonha de precisar estar ali trabalhando, porque muitos colegas não estavam trabalhando. Muitas crianças
adolescentes foram submetidos a preconceitos, julgamentos, brincadeirinhas de mau gosto na escola, porque precisavam trabalhar. E não há nada de errado numa criança realizar uma tarefa ou um trabalho. É óbvio que a prioridade de uma criança é o estudo, é conviver, é se relacionar com outras crianças, mas ela aprende a trabalhar através de pequenas tarefas domésticas. E olha o que Maria Solange Rodrigues Nunes está falando aqui. Ficava brava quando queria brincar e tinha que fazer serviços domésticos. Olha só que interessante. Maria Solange, como é que é isso para você hoje? Você sente o trabalho pesado? Sente que você queria estar fazendo outra coisa? No seu trabalho atual? Pode ser um sentimento adotado lá de trás. Edileuza Lopes, eu gostava. Gosto de ajudar, de cuidar, me sentia feliz. E até importante. Legal. Isso se repete no seu trabalho hoje, Edileuza Lopes? Como que é para você isso? Olha, Vânia Lisboa, eu vendia laranjinha, geladinho. Eu vendi também. Eu vendi em um parque de diversões que instalou na frente da minha casa. Lá a gente chamava de suquinho, né? Laranjinha, geladinho. Em Minas tem o nome de chup-chup. É um saquinho com suco dentro, congelado, ou bem geladinho. E a Vânia tá trazendo assim, eu vendia laranjinha, geladinho nas ruas, nas feiras para juntar dinheiro e ir no Multirama, lá em Goiânia. Eu não sentia vergonha, achava bom quando chegava em casa e contava o valor que eu tinha ganhado, realmente. Ou seja, isso é uma experiência extremamente marcante, tá? Agora, passando um pouquinho para frente, dentro desse processo. Então, você precisa se reconciliar com a dor que você teve nesses primeiros trabalhos realizados, para que você abra o seu coração e encontre o seu propósito de vida. Você precisa se reconciliar com os traumas, as dores da sua infância na escola, adolescência, vida de escola, reprovações, notas baixas, surra por conta de nota baixa, ou seja, uma punição grave por um mau desempenho. Se isso é um trauma para você, isso pode se repetir na sua profissão atual, na sua forma de servir a vida atualmente. Você dá um vacilo e aquela punição é ferrada. Você vê que os seus colegas cometem vacilos semelhantes e não são tão punidos, mas você é punido pra caramba. Ou seja, muitas vezes você traz analogicamente a repetição desse padrão lá da sua infância, onde você foi punido, punida. Lilian R. Fernandes, tem passarinho cantando aí? Tem um sabiá, cantador, que ele canta de dia e de noite. Ju, essa pergunta será muito pertinente quando formos fazer a live sobre condução dos filhos. Sim. Olha, quando errava a lição de matemática, a professora dava palmatória. Isso causou um trauma, desgramento numa geração inteira. Mas percebam, gente, nós não estamos aqui para apedrejar os professores de antigamente. Não. Até porque teve muito colega seu que levou uma palmatória e não teve tanto sofrimento. E talvez não guarde isso como um trauma. Então, não é bem o que acontece com você. É o que você faz com aquilo que acontece com você. Então, quando você se lembrar dos seus sentimentos que você teve nos seus primeiros trabalhos realizados, dê um lugar isso no seu coração. Agradeça. Porque esse foi o caminho que te trouxe a realizar o trabalho que você faz hoje. Quando você se lembrar da escola, acolha
Beleza, voltou aqui. Que o professor, que a professora tava ali dando o melhor que ela tinha, que ele tinha. E que não tem nada que você faça que vai mudar o que aconteceu. Mas a grande pergunta é: o que você pode fazer agora, hoje, para mudar aquilo que aconteceu? Nada, para mudar nada. Mas para ter liberdade dentro do seu coração, você precisa liberar os sentimentos negativos de raiva, pena, tá? Pena emaranha muito com os sofrimentos do passado, vergonha ou medo. Raiva, pena, vergonha ou medo. Então, eu atendi uma mentorada que ela estava com muita dificuldade. Ela trabalha com beleza, com estética, na Espanha. E ela estava se aventurando no marketing digital. Então ela estava trabalhando com venda de produtos sem estoque, dropship, esses produtos aí. E ela estava com muita dificuldade de aprendizado. E eu conduzi ela num processo onde ela voltou aproximadamente a uns 8 anos de idade, aonde ela pegou da irmã dela uma coleção de borrachas que a irmã tinha. E ela queria uma borracha para apagar os negócios que ela estava fazendo, que ela estava rabiscando ali com lápis, estava escrevendo com lápis, estava fazendo as tarefas com lápis. E ela pegou essa coleção de borracha da irmã e saiu correndo. E essa irmã saiu correndo atrás dela e pressionou ela num canto junto com a outra colega, que era mais velha da irmã, né? A irmã mais velha e a colega da irmã mais velha. E ali brigaram com ela pra caramba, tomaram o negócio dela, bateram nela. Então, ela tinha um sentimento, uma sensação que os erros dela eram impossíveis de ser corrigidos. Então, ela estudava, não aprendia e não conseguia aplicar. Porque ela tinha ou seja, ela não conseguia fazer o que tinha de ser feito. Porque ela tinha uma sensação, um sentimento de que se ela fizesse e errasse, aquilo seria impossível de ser revertido. Então, ela estudava, não conseguia aprender bem e não conseguia fazer. E por que ela não conseguia aprender bem? Por quê? Principalmente aplicativo, coisa de computador, funções complexas, você aprende fazendo. E ela não fazia. Ela queria estudar todo o curso que ela estava estudando, de não sei quantas horas, fazer resumo de tudo e depois aplicar tudo de uma vez. E ela não conseguia, por conta de um trauma que ela teve em relação ao estudo, à escola, né? A Mônica está falando: tenho assistido seus vídeos no YouTube e amando. Gratidão por tanta contribuição. Obrigado, Mônica. Gratidão também por estar aqui com a gente. Falar nisso, galera, ó, taca o dedo nesse aviãozinho aí. Chama mais gente para estar com a gente. Chama seus amigos, chama geral. Então, olha, Sãozinha Trindade está falando: nossa, está acontecendo isso comigo. Ok. Então, vamos lá. Dando seguimento ao que nós viemos trazer aqui. O propósito de vida tem a ver com servir a vida das pessoas. Ah, Dr. Jim, o meu propósito de vida é ir para o alto do monte, viver lá como um eremita, e ali eu vou meditar até alcançar a libertação espiritual, a iluminação espiritual. Não. Você só vai alcançar realmente a realização da sua função, do seu propósito de vida, se você servir a vida das pessoas. Talvez você sirva a sua família ali como uma mãe, como uma dona de casa. Talvez você sirva no seu trabalho, um trabalho fora, mas você precisa servir a vida da pessoa. Isso é
propósito de vida. E isso vai ser funções diferentes para cada pessoa. E essas funções diferentes têm a ver com habilidades. E tem a ver com aquilo que você ama fazer. E tem a ver demais com aquilo que os seus pais te concederam, te determinaram a fazer. Não só os pais, mas a sua infância, a sua história, as coisas que aconteceram com você, te deixaram, te deram o seu propósito. É algo que você faz com amor e faria por horas. Eu, por exemplo, começo a fazer live aqui, eu empolgo, eu tenho que ficar olhando a hora toda hora. Senão eu empolgo aqui e fico 1h30 ou mais. E olha que eu atendi a tarde toda. Terminei um atendimento, já vim aqui até com 5 minutos de atraso. Porque eu gosto. Porque eu curto. Porque eu vibro naquilo que eu estou fazendo ali. Entende? Mas nem sempre foi assim. E dentro desse meu processo de busca, eu já me senti muito insatisfeito com a minha profissão. Quando eu era um médico generalista, trabalhava em pronto atendimentos, sem condições de trabalho, tendo que atender 40, 50 pessoas. Já atendi até 80, num plantão de 12 horas, onde eu não tinha tempo para dedicar àqueles pacientes, porque é uma fila enorme. E ali eu me sentia frustrado. Mas era o que eu precisava viver naquele momento. E eu agradeço a essa minha origem. Aquilo me trouxe uma experiência de vida gigantesca. E possibilita eu ser o profissional que eu sou. Mas ali ainda eu não estava bem encontrado dentro do meu propósito. Eu me encontrei mais como psiquiatra, como terapeuta, como mentor. Fazendo isso que eu estou fazendo aqui. E eu consegui descobrir, dentro dos meus processos, que eu decidi fazer medicina. Por quê? Porque eu gostava de ajudar pessoas e, a princípio, o propósito de vida de todas as pessoas é ajudar pessoas. Você não vai conseguir cumprir propósito de vida, nem muito menos prosperar, se você se isolar, em primeiro lugar. Então eu gostava de ajudar pessoas. Mas dentro de um processo de autoliberação, eu percebi que a primeira vez que eu pensei em ser médico foi quando meu pai falou que gostaria de ter sido médico, que achava linda a medicina, mas que fez agronomia para formar 2 anos antes e voltar para ajudar os pais. Olha que interessante. E ali, acho que eu devia ter uns 7 anos de idade. E aquilo me tocou. Pelos 8 anos de idade, pelo que eu me lembro, foi quando eu decidi ser médico. Falei, não, vou ser médico. Eu já gostava das biológicas, sempre gostei do estudo da mente, das coisas super interessantes, né? Revista super interessante. Na minha época tinha uma revistinha que era bem cult para criança, né? Que era o Nosso Amiguinho. Quem lembra de uma revistinha chamada Nosso Amiguinho? E eu curti aqueles Nosso Amiguinho, então eu era meio nerdinho. E desde ali eu já consegui perceber que ali estava a minha missão de vida. E mais pra frente, lá pelos 12, mais ou menos, 11, 12, vendo uma tia minha, irmã da minha mãe, uma tia materna, muito adoecida mentalmente, com um transtorno mental. Ele não era tão grave, esse transtorno, mas como ela tinha um transtorno muito de personalidade, como ela tinha um hipertireoidismo e aquele transtorno não permitia ela se tratar, então ela acabou evoluindo muito mal, emagrecendo muito, e teve uma crise tireotóxica, que é uma crise de tireoide, e ela morreu, relativamente jovem. E
desde a época que eu conversava muito com ela ali, que eu via ela naquelas condições, e é lógico que junto desse transtorno mental, tinha, obviamente, uma perturbação espiritual, né? Então, existia muito a questão de falta de encontro com Deus e uma questão emocional também. E ali, pelos 12 anos de idade, eu decidi ser psiquiatra. Vou ser médico e vou ser psiquiatra, né? Então, eu trilhei um caminho todo na minha vida para isso, para estar aqui hoje. Então, isso começou lá atrás. Então, na integração de currículo, que é um tipo de sessão que eu faço com os meus mentorados para encontrar o propósito de vida, eu venho trazendo essas histórias daquilo que tocou no problema que ele desejou muito resolver no mundo. E aí tem a história da vida de trabalhos. Então, quando eu tinha um monte de bicho, tinha cachorro, quando eu cuidava dos meus bichos ali, às vezes dava vitamina, dava remédio, ali de certa forma eu já estava meio sendo médico. Quando eu conversava com essa minha tia, ali eu já estava sendo psiquiatra, aos 12 anos. Então é muito provável que na sua história de vida, em algum momento, você realizou aquilo que você mais ama fazer. E é muito provável que tenha feito isso de forma informal. Ou seja, que você não foi contratado para fazer aquilo. Você fez aquilo de alguma forma. Mas olha que doido que acontece na cabeça do ser humano. Aquilo que você gosta de fazer, que você tem habilidade para fazer, que você faz com facilidade, que é um prazer para você fazer, você tem a impressão que aquilo não vale. Você tem uma tendência a desvalorizar aquilo por uma crença familiar relacionada ao sacrifício no trabalho e na prosperidade. É batata. E eu lembro muito bem que eu, desde jovem, eu sempre fiz muita luta. Então eu fiz Kung Fu, Hungar, que é o Garra de Tigres, fiz Shaolin do Norte, que é um outro tipo de Kung Fu, Kickboxing, Judô, Aikido, é um que tem umas técnicas de retorcer a pessoa, Jiu-Jitsu. E eu lembro que eu era muito bom no judô. Eu era muito bom com as lutas de mão. Mas eu gostava de treinar as lutas que batia com o pé. Mas eu era muito bom e tenho 2,10 metros de envergadura. Então, se eu fosse ver a minha habilidade mesmo, ou eu ia fazer judô, ou ia me dedicar ao judô, ou jiu-jitsu, ou eu ia me dedicar capoeira. Ju lembrou aí, fiz capoeira há muito tempo também. Ou eu tava esquecendo da minha capoeira, oh meu Deus. Ou eu fazer boxe, né? Porque eram as minhas habilidades, eu fazia com facilidade e eu ganhava todas nessa, né? No chão ou na mão, no jogo mais de braço, eu tinha mais habilidade e mais capacidade. Só que era impressionante como que eu não queria fazer aquilo. Eu queria fazer aquilo que era difícil para eu fazer. Eu achava mais bonito, eu valorizava mais, porque era mais difícil. Que é o quê? A luta com perna. Aí eu fui até fazer capoeira. Nas lutas, né, no Kung Fu e tudo mais, eu treinava muito mais perna do que braço. Por quê? Porque pra mim era tão fácil que eu não valorizava. Então é muito provável que aquilo que é a sua missão de vida, aquilo que você vai fazer com amor, com carinho, com prazer, com alegria, e é o que vai te trazer prosperidade, é muito provável que essa função seja algo que você já fez e que você deixou de lado, que você desvalorizou. Crenças relacionadas
a traumas, a dores, te fazem repetir dor, repetir sofrimento. E aí, quando você está diante da sua missão de vida, está diante daquilo que você ama fazer, você sabota e vai na direção para fazer aquilo que você não gosta. É por isso que nós começamos essa live falando a respeito das dores, falando a respeito dos traumas, falando a respeito dessas dinâmicas que se repetem na vida do adulto. Quantas pessoas foram exigidos demais por desempenho dos seus pais ou dos seus professores e hoje em dia se descabela por conta do supervisor, do chefe, do gerente. Porque o cara tá ali em cima, fazendo uma pressão gigantesca. E a pessoa todo dia fala, Dr. Jim, queria sair daquilo. Comenta com os amigos, nossa, meu sonho é sair desse serviço. Passa 5 anos, 10 anos no mesmo serviço, falando que queria sair. E não consegue sair. E por que não consegue sair? Porque está emaranhada, quanticamente, aquela dor, aquele trauma de ter sido cobrado demais pela função escolar. Então, a prosperidade, que tem a ver com satisfação no trabalho, que tem a ver com ganho financeiro, tem a ver com ter as suas necessidades, com ter aquilo que te alegra atendido em sua vida, está relacionado a esse olhar que você precisa fazer para a sua história de trabalhos. E se fizer sentido para você, faça uma lista. Entre em processo, comece a lembrar os primeiros trabalhos, os que foram informais. É impressionante como que essa lista aumenta. Eu mesmo, né? Eu sou médico, sou psiquiatra. E quando eu fui fazer essa lista, tinha uns 3 trabalhos que eu me lembrava. Depois que eu fiz a lista, apareceu uns 20 trabalhos diferentes que eu realizei. Então faça essa lista dos trabalhos que você realizou. Olhe para essa lista desde a sua infância, tá? Porque é provável que a sua missão de vida, o seu propósito de vida, esteja relacionado a um trabalho que você realizou. E você vai se lembrar de cada um deles. Você vai se lembrar o quanto aquilo foi prazeroso e o quanto você tem habilidade com aquilo e o quanto aquilo te fez se sentir útil por ter auxiliado a vida de pessoas. E através dessa descoberta, dessa integração de currículo que eu expliquei como fazer, você vai conseguir ter um norte para o caminho daquilo que você quer trabalhar. E a integração de currículo e essa listagem de todos os trabalhos que você já realizou em toda a sua história de vida tem 2 funções. Uma, para você ver e sentir diante de cada uma dessas funções qual foi o sentimento. E aquele que foi bom, aquilo que você sentiu bem, aquilo que você faria aquilo por horas, como se fosse um lazer, um hobby, geralmente está ligado àquilo que você vai ter sucesso na sua vida. E tem a segunda função, além do encontro com essa missão, com esse propósito, tem a segunda função, que é de liberar sentimentos negativos para as outras funções que você teve na sua vida. E eu digo trabalhos informais e formais, todos. Limpar a casa, fazer comida para o cachorro, falando de mim aqui. Eu criei bicho de todo tipo, cabrito, coelho, galinha. Vendi galinha na feira. Vendi suquinho, né, de aquele geladinho.
no parque. Eu trabalhei na padaria da minha mãe como balconista de padaria. Eu fiz doce de tudo quanto é coisa. Por um tempo eu que fechava a casa à noite. E são muitas tarefas. São muitos os trabalhos que a gente realizou. E você considera, dentro dessa lista, todo tipo de trabalho. E qual é a sensação? Todo tipo de tarefa que foi desempenhada ali. E qual é a sensação? Vim de picolé. A Ju lembrou aí. Quase que eu engraxei sapato. Só que tava meu primo, meu irmão, engraxando sapato, criança ainda. E aí eu fiz a caixinha. Mas antes de eu terminar de fazer a minha caixinha de engraxate, acabou a febre, né? Os meus primos pararam de engraxar sapato. Falei, também não vou fazer não. Mas aí eu não fiz, mas foi por pouco. E qual é o sentimento que você tem diante disso? É isso que é o mais importante. Tudo que é dor, você vai liberar. Raiva, pena, vergonha, medo. E vai acolher e dar um lugar. Tudo. Aí há tudo isso no seu coração. E o que eu amo fazer, Tirza, é isso que eu estou fazendo aqui. É falar sobre essas realidades da mente, dos sistemas familiares. É tratar as pessoas. Agora há pouco, eu fiz uma sessão de liberação emocional. O que é isso? Eu falei para minha cliente ali, eu tinha que ter tirado um print no começo da sessão e no final da sessão, porque parecia outra pessoa. Por quê? Porque eu fiz com amor, porque eu fiz com entrega. Eu estava ali para dar o meu melhor e ainda estou aqui para dar o meu melhor, porque eu amo fazer isso, eu curto fazer isso, eu faço com prazer, eu faço com alegria, eu divirto fazendo. Então por isso não é pesado. Por isso eu agrego na vida das pessoas. E tenho um bom reconhecimento profissional, reconhecimento financeiro e profissional também. Né? As pessoas me elogiam muito. Não que eu fique correndo atrás disso, mas isso faz parte do que nós chamamos de reconhecimento. Tem uma parte do reconhecimento profissional que é financeiro. E tem uma outra parte do reconhecimento profissional que é um reconhecimento, que é uma validação, que é um diploma, que é uma condecoração, digamos assim, que é um título, que tem a ver com reconhecimento profissional. E o pior é que muitas pessoas com grandes habilidades profissionais, com muitos títulos, por estarem ligados a traumas que travam a vida, não conseguem reconhecimento financeiro. Graduação, pós-graduação, doutorado, PhD, parará, MBA. E dinheiro mesmo não consegue. Por quê? Existem crenças, existem travas, existem bloqueios que estão atrapalhando, né, aquela pessoa entrar em plenitude. Então, a partir da sua própria história de funções, de laboral, não só formal, mas principalmente as informais da infância, a partir da própria história da sua escola escolar, você faça um movimento de acolher dentro do seu coração. E que o seu propósito vai ficar cada vez mais claro. E a sua capacidade de desempenhar esse propósito também. Tem uma etapa do método Autoliberação para a Vida que é inteirinha sobre trabalho. Tem uma inteirinha sobre trabalho. O método da Autoliberação para a Vida tem 5 etapas. Tem uma etapa que é de conexão e autopercepção, aonde eu ensino a expandir a consciência e a usar a técnica. E aqui a gente trata muitos sintomas físicos, adoecimentos físicos se curam aqui. Na segunda etapa, nós temos
a questão da inteligência emocional, onde as travas emocionais que trazem sentimentos de tristeza, de irritabilidade, ansiedade, preocupação excessiva, são aqui tratadas. Tem uma fase relacionada ao sucesso profissional, ao sucesso no relacionamento de casal, e uma quinta fase, uma quinta etapa relacionado ao grana, sucesso financeiro. Então, não é à toa que a gente precisa dedicar tanto à questão do propósito de vida e da prosperidade, porque dela decorre a sua capacidade de servir a vida. Primeiro você serve um círculo mais interno, depois você expande. E quando você tem plenitude, você alcança toda a humanidade. E a minha missão de vida tem a ver com diminuir o sofrimento das pessoas através da autoliberação, através do ganho e ampliação de consciência. A minha missão de vida, o meu propósito, está relacionado a caminhar e mostrar um caminho de uma vida mais leve e mais alegre. E é por isso que eu estou aqui. E, galera, como eu falei no meio da live, em breve a gente vai estar abrindo uma nova turma do método Autoliberação para a Vida. Então, fiquem de olho que a gente vai estar divulgando por aqui. Beleza? Ó, beijo no coração de vocês, uma excelente noite. Vamos fazer um printzinho, né, gente? Que isso, vamos desperdiçar, não. Galera, tem um grupo do WhatsApp onde você... desativar comentários. Um grupo do WhatsApp onde você pode entrar lá na bio, na minha bio. Você clica lá e você entra no grupo do WhatsApp. E a gente traz notificações, conteúdos lá através desse grupo, beleza? Ó, pra você printar aí. Printa essa tela. Coloca no seu Stories essa tela. Diga uma frase, uma palavra, alguma coisa que você entendeu, aprendeu aqui hoje à noite e me marca, beleza? Transborde na vida das outras pessoas. Ó, beijo no coração. Valeu, até mais.